No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para você que é pai de atleta 5 dicas master que vão fazer toda a diferença na carreira do seu filho. Então se liga! Meu nome é Thiago Linhares e eu ajudo atletas a potencializarem a sua performance e a se tornarem verdadeiros campeões dos seus esportes. E antes de eu falar para você então quais são as minhas 5 dicas, seguinte, eu queria te convidar, seja você pai, atleta, treinador, ou quiçá o esposo, marido, enfim, queria convidar você já para deixar seu like aqui embaixo em algum lugar desse vídeo. Eu queria convidar você também para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para sempre receber em primeira mão todas as minhas novidades para você aí, para fazer literalmente diferença na sua vida como pessoa, atleta, pai, mãe, enfim. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber em primeira mão. Vamos lá? Show de bola! 5 dicas minhas que eu aplico, que eu estimulo, que eu converso, que eu realmente sigo no meu dia a dia com as minhas filhas. Então eu também tenho uma filha aqui em casa que é atleta. Então, mas olha só, antes deixa eu contar para você um pouquinho da minha história. Eu sou ex-atleta de futebol, tenho formação acadêmica em educação física, também sou professor como formação, educador, que sou apaixonado por ser. Fui personal trainer, fui preparador físico e hoje trabalho com atletas, desde atletas profissionais, amadores e atletas de categoria de base, de uma maneira geral em todos os esportes. Eu hoje sou casado e há 14, 15 anos, nesse momento desse vídeo que você está assistindo, tenho 2 filhas lindas, a Ilana e a Isadora. A Ilana hoje tem 14 anos e a Isadora tem 8. E a Ilana é uma apaixonada por jogar futebol de salão, futebol de campo, futebol sintético, enfim. Então hoje o que eu vou falar para você que é pai é o que eu faço com as minhas filhas, literalmente ensino e passo para as minhas filhas. Então o meu papel enquanto pai, educador, treinador, é o que eu faço. Então eu espero que hoje você saia daqui aplicando essas minhas 5 dicas na vida, na carreira do seu filho, se ele realmente quer se tornar um atleta ou se ele já é um atleta de base ou é um atleta profissional, não importa. Mas então, pega um papel, pega uma caneta e a gente vai agora e eu vou te passar as minhas 5 dicas. Vamos lá? Primeira dica, seguinte, presta atenção, conselheiros. Eu queria te questionar, pai. Quem são os amigos que ele anda? Quais são os lugares que ele frequenta? É pesado, né, conversar sobre esse tema com o pai ou mãe, mas pode se tornar muito interessante, porque muitas vezes os pais não querem assumir as suas responsabilidades, não querem realmente educar os filhos de verdade. Lembrando, a escola, ela educa, o esporte educa a disciplina também. A escola, ela realmente passa conhecimentos sobre a educação. E quem passa a falar sobre educação em casa são os pais. Sobre vida são os pais. Sobre lições de sabedoria são os pais. O esporte é bacana porque ele disciplina, educa, realmente traz valores realmente fundamentais para a vida dos adolescentes, dos jovens, das crianças, de todas as pessoas. Mas muitas das vezes, quem são as pessoas que realmente são conselheiros dos seus filhos? Então a minha primeira dica para você é: pai, seja você o primeiro conselheiro, o mais importante, o mais sábio, o mais digno realmente de passar grandes informações, grandes orientações para você mentorar, realmente prestar literalmente uma consultoria para o seu filho. Mas por que, Linhares? Porque ele não pode ficar ouvindo algumas pessoas aí na rua, às vezes que são realmente faixas brancas, e você, pai, muitas vezes já é um faixa preta, você já é realmente uma pessoa expert, você já passou por muitas e boas dificuldades e tribulações e vitórias na sua vida. Então nada mais, nada menos, nada melhor que você, pai, ser o conselheiro número 1 do seu filho para o propósito dele dentro do seu esporte. Então eu queria dizer para você, preste atenção, tome cuidado com quem são as pessoas que estão ao redor do seu filho, quem é que literalmente aconselha seu filho, o que realmente seu filho, com quem que ele realmente está
andando diariamente na vida, de com quem que ele está conversando, por quem ele está sendo literalmente influenciado. Pai, seguinte, vamos abrir um parênteses aqui. Palavras são muito importantes, conselhos são importantes, mas muito mais do que você falar para seu filho, são literalmente as suas atitudes no seu dia a dia que realmente vão passar grandes lições de sabedoria para seu filho. Palavras podem convencer, mas atitudes suas vão arrastar o seu filho para que ele realmente tenha uma vida abundante, uma vida digna. E, no caso, ter realmente sucesso no esporte que ele tanto ama, no esporte que ele tanto quer de verdade. Então, só para a gente fechar essa parte, seja você, pai, o conselheiro número 1 do seu filho, esteja presente com ele em todos os momentos, desde o acordar, na hora do almoço, na hora do café, da janta. Me preocupa que muitos pais, eles terceirizam as responsabilidades, seja para um psicólogo, para um outro educador, para a escola, para o esporte, e eles se eximam, eles saem da linha de frente em relação à responsabilidade que eles têm enquanto pais aqui na Terra. Então, seja você, pai, o conselheiro número 1, literalmente, do seu filho, para que ele ande realmente nos melhores caminhos. E a Bíblia, ela é muito sábia, né? Quando ele fala assim, me digas com quem andas que eu direis quem és. Então, seja você, pai, primeiro também um exemplo a ser seguido para o seu filho. Seguinte, dica 2, vamos lá. Dica 2 minha, que eu passo para os meus filhos. Então, você já ouviu falar aqui que eu procuro ser o conselheiro número 1 das minhas filhas, não deixo outra pessoa ser mais importante na vida delas do que eu ou a minha esposa. Então seja você pai, seja você mãe, você precisa ser o conselheiro número 1 do seu filho. 2, pai, vem cá, quantos livros você lê por ano? Quantos artigos você pesquisa? O que você fuça na internet? O que você procura? Por que, Linhares? Eu quero te desafiar hoje, ser um pai realmente de um nível de inteligência, de um nível de sabedoria, realmente a praticar leitura diariamente e constantemente na sua vida. Para quê? Para depois você exigir isso dos seus filhos. Eu quero confessar para você, e não é uma reclamação, é uma história minha, eu não fui estimulado enquanto jovem, enquanto adolescente, a praticar a leitura, a gostar da leitura. Todos nós sabemos a importância que a leitura tem na vida de um ser humano, a importância que a leitura tem no nosso cérebro, para a nossa vida como um todo. Então eu quero que você, pai, em primeiro lugar, você comece a ler de verdade. Lembra que eu falei anteriormente aqui? Palavras convencem, mas as atitudes arrastam multidões. Seja você alguém que realmente demonstra exemplo para o seu filho através que você também lê. Porque vai ficar muito difícil você falar, filho, a partir de agora o Linhares mandou você ler livros e isso vai te ajudar no esporte. A gente nem chegou lá. Então eu quero que você leia. Só que, cara, você pai, você mãe não lê nada, você não estuda nada, você não se desenvolve, você não quer aprender, você não quer evoluir. Então, em primeiro lugar, para você ser um grande líder, um grande exemplo, para você arrastar o seu filho para o sucesso, você precisa ser exemplo para ele. Então é o seguinte, eu quero que você realmente comece a ler, eu quero que você desafie, dando um presente hoje, essa semana ainda para o seu filho, algum livro para ele ler, para ele começar a praticar a leitura. Mas qual livro que eu dou, Linhares? Se você for lá no meu Instagram, lá no meu blog, você vai ver diversas indicações de livros, de leituras para quem é atleta, para todo pai de atleta e para o atleta. São eles livros do Garra, a Bíblia do Vencedor, Fora de Série, O Jeito Harvard de Ser Feliz, enfim, o Transformando Suor em Ouro, muitos e muitos livros voltados para o desenvolvimento pessoal. Olha só, eu conheço uma pessoa, um amigo meu que é lá da cidade da Lapa, isso mesmo, eu sou da cidade da Lapa aqui no Paraná. Hoje eu moro em Curitiba, mas eu sou na cidade da Lapa. E lá na Lapa tem um jogador que foi campeão brasileiro em 1985 com o Curitiba. Isso mesmo, o nome dele é Elcio. Ainda Elcio. E um dia desses eu cruzei com o Elcio na rua aí, e a gente bateu um bate-papo, foi bem bacana, bem legal, fazia algum tempo que eu não via. E o Elcio me falou o seguinte, Linhares, a gente estava falando sobre livros, e o Elcio falou o seguinte, Linhares,
No ano que eu fui campeão brasileiro em 1985, lá naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha internet, tinha TV, acho que 2 ou 3 canais, mas enfim. O Elcio falou pra mim que morava no alojamento do Couto Pereira, isso mesmo. E aí ele tinha o treino dele 2 vezes por dia, né, de manhã à tarde, às vezes só à tarde, às vezes só de manhã, não importa. E aí o Elcio falou assim, lá no Couto existia uma grande biblioteca, vários livros. E como ele muitas vezes não tinha opção de lazer, não podia nem algumas vezes não sair, o que ele fazia? O Elcio, que já foi campeão brasileiro em 85, ele lia livros. E ele me contou que foi um dos melhores momentos mentalmente dele como atleta e em relação também à cultura. Foram os momentos que ele mais aprendeu, que ele mais se desenvolveu como uma pessoa, indivíduo, ser humano, e ele trouxe esses aprendizados para o dia a dia dele, porque ele aprendeu com várias histórias, várias situações, várias narrativas ali dentro do livro, trouxe para si e ele entendeu que ele tinha que mudar alguns conceitos, algumas posturas, algumas atitudes dele, e ele realmente aplicava isso no dia a dia, no campo de batalha, enquanto jogador, simples assim. E o Elcio foi muito feliz naquela declaração, ele me ajudou muito, e por isso que hoje eu estou te contando isso, e hoje eu estou dividindo isso com você sobre a importância de você, pai, ler, e a importância de você, pai, começar a não exigir, mas começar a incentivar o seu filho a ler bons e ótimos livros, bons e ótimos artigos, para quê? Para que ele entenda o que a ciência fala sobre, por exemplo, talento e garra. Eu era uma pessoa que acreditava muito que o talento fazia diferença, mas cada vez mais a ciência comprova através de cases de sucesso que a garra, que a determinação é muito, mas muito importante. E onde é que eu fui aprender sobre garra, sobre determinação? Lendo livros. Eu fui aprender como, depois dos 30 anos também, e depois de várias situações que eu passei, comecei a gostar da leitura aos 30 anos de idade. Então eu estava te contando que toda a minha vida, até os 25, 30 anos, eu não gostava muito de ler. Eu lia para estudar para a prova, eu lia para passar de ano, mas eu não lia com gosto. E quando eu descobri a leitura, eu fiquei apaixonado. E quero contar um parênteses, e abro um parênteses aqui para você. Seguinte, o meu pai, ele leu muitos livros, ele nunca foi de me incentivar, mas eu sempre via ele lendo livros. Então hoje eu lembro, até hoje, ainda hoje eu lembro de como meu pai lia bastante, aquilo me inspirava. Eu falei, cara, que legal, como é que ele gosta de ler tanto. Então, hoje eu leio muito, e eu lembro que meu pai lia, mas ele nunca falou nada. Então, talvez foi um exemplo que ele deixou, que ele me arrastou, que uma hora ou outra a ficha caiu para mim. Mas vamos lá, fecha parênteses, vamos voltar aqui. Através dos livros, você incentiva seu filho a criar conexões cerebrais diferentes, distintas. Através da leitura, você faz seu filho viajar literalmente para o mundo e entender que sim, se algumas pessoas conquistarem sucesso, conquistarem o objetivo da vida delas, o seu filho, o atleta que está aí dentro da sua casa também consegue conquistar isso simplesmente através da leitura. Eu costumo dizer que para pais, para mães, para cônjuges, enfim, para todo mundo, aquele pai que não quer investir na educação do seu filho, no incentivo, no desenvolvimento do seu filho, aquele pai que investe em ignorância, que tal? Como seria você investir em ignorância? O que você prefere, investir em ignorância ou investir no seu desenvolvimento intelectual aí do seu filho? Então, desafio você hoje, essa semana, a presentear o seu filho com um bom livro para ele e o desafio você também, que é pai aqui, a começar a praticar a sua leitura para você arrastar e ser um exemplo dentro de casa. Fechou? Tamo junto? Show de bola! Então, compre livros que realmente estejam alinhados com os objetivos aí do seu filho no seu esporte. E aí a gente tem várias indicações. Terceira dica. Áudios e podcasts. Que para dessa aí de áudios e podcasts. Seguinte, pai. Isso serve para você também. Durante o deslocamento do seu filho, durante a viagem que ele vai fazer para uma competição, durante o treino do dia a dia dele, durante a ida dele à escola, à universidade, ou alguma outra consulta particular, ele está no trânsito, ele está no ônibus, ele pode estar no metrô, ele pode estar no avião, ele pode estar no hotel, esperando o dia seguinte para a competição. Você incentivar, eu quero que você incentive seu filho a baixar alguns aplicativos, entre eles o podcast, que eu tenho no meu celular aqui, iPhone, podcast,
mas no Android também é um aplicativo de ouvir áudios, escutar áudios, que também são de desenvolvimento pessoal. Então, além de você ser um ótimo conselheiro para o seu filho, você ser o conselheiro número 1 para o seu filho, você está incentivando ele a ele estimular a parte aqui, ó, neural mesmo, né? A fazer sinapses cerebrais, aumentar essa neuroplasticidade dele. E a partir de agora, você, pai, está incentivando ele a ouvir coisas sadias, positivas, realmente a ouvir algo que agregue valor na vida para ele. Seguinte, pai, deixa eu desafiar você numa coisa aqui. Pai, pare de ver notícia ruim. Pare de escutar pessoas negativas. Pare de escutar pessoas que são faixas brancas, que nunca conquistaram nada na sua vida. E seja alguém que passe isso para o seu filho. Filho, proibir você de escutar pessoas negativas. Proibir você, literalmente, de escutar músicas que são realmente sofrência, de choro, de saudade, de que não vou conseguir. Isso é PNL na música. Como assim, Linhares? Quando você canta alguma música, quando você, pai, está falando, cantando para o seu filho uma música que realmente a letra não tem nada a ver com sucesso, com objetivos, com conquistas, você realmente está programando o seu cérebro para a derrota. Você está fadado a ser um derrotado. Quando o seu filho ouve esse tipo de música, ouve esse tipo de comentário, ele também começa a estar fadado pro insucesso, para as derrotas. Então, ouvir áudios que são áudios de desenvolvimento pessoal, áudios de motivação, áudios para concentração, áudios para praticar visualização. Existem vários áudios de pessoas que falam sobre mindset, psicologia positiva, sobre coaching. E aí é importantíssimo você ver quem é a pessoa que você gosta, quem é o indivíduo que você realmente se assemelha, que entende que aquilo vai fazer valor para o seu filho. Então estimule seu filho a ouvir podcasts, áudios e ainda, pode ser até que ele assista alguns canais, incentive ele a se inscrever em ótimos canais, em canais que realmente agreguem valor na vida dele, que não sejam canais assim canais deturpados mesmo, canais que realmente só falam besteira ou pornografia ou algo do gênero, tá? Então, incentive seu filho a ouvir podcasts a partir de agora no translado, na viagem, no dia a dia, para que ele se desenvolva e realmente treine a parte mental dele para ele, seu filho, ser um atleta vencedor no seu esporte. Show de bola! Tá fazendo sentido esse vídeo para você, pai? Realmente eu estou criando valor para você. Você realmente estou criando reflexão com você, então eu quero que você entenda que é isso realmente que eu passo para as minhas filhas. Eu sou o conselheiro número 1 delas. Eu, Thiago Linhares, incentivo as minhas filhas a lerem livros. Eu não tenho realmente receio de incentivar e comprar bons livros para ela. Realmente eu estou plantando sementinhas na vida delas. Estou fazendo o cérebro das minhas filhas brotar para eles, porque para elas serem pessoas realmente que descubram as coisas, porque é super importante. Nem todo filho vai virar um atleta profissional, nem todo filho vai ter sucesso, mas eu quero que seu filho seja um sucesso na vida. Então você precisa incentivar e praticar isso na vida dele. E terceiro, você precisa, pai, incentivar seu filho a ouvir podcasts. Show de bola! Então, quarta dica minha é, pai, vem cá. Quanto você investe em cursos e em desenvolvimento pessoal na sua vida, no seu dia a dia, para você? Por que, Linhares? Porque isso reflete de novo lá no seu filho. Isso reflete lá nos seus filhos, no que eles estão fazendo, no que eles estão, no quanto eles estão investindo na vida deles. Então, pai, separe para você anualmente um valor X para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua evolução técnica e profissional e como ser humano também. É importantíssimo você também incentivar o seu filho a anualmente fazer alguns cursos de aperfeiçoamento, de treinamento, de desenvolvimento pessoal, sejam eles coaching, mentoria, consultoria, personal trainer, algo que realmente agregue valor na vida dele, porque através desses cursos que muitas vezes ele vai encontrar muitas pessoas iguais a ele, é nessa comunidade de evento que ele vai realmente sair motivado, animado, com postura diferente, atitudes diferentes. São nesses momentos
que ele vai encontrar e vai ver algumas pessoas que têm alguns resultados e esse filho vai falar, cara, se aquela pessoa está lá, se aquela pessoa conquistou aquilo na vida dela, pô, eu também posso. Então, você, pai, investir, que não é um custo, não custa nada, isso não é caro. Muito pelo contrário, você investir no desenvolvimento pessoal do seu filho vai fazer com que ele cresça e atinja os resultados maiores e cada vez mais rápido e de uma maneira muito mais assertiva. Lembra da minha dica número 1? São essas pessoas que ele vai ouvir ótimos conselheiros realmente para a vida dele, pessoas que já conquistaram algo na sua vida, profissionais que realmente estudam sobre essa situação. Então não é apenas achismo, não é apenas frasezinhas de motivação, não. É em cursos, em treinamentos que a pessoa, o atleta, o indivíduo se desenvolve a um ganho muito rápido na sua performance dentro de campo, das quadras, enfim, seja lá o que for. Seguinte, a minha quinta e última dica para você nesse momento, nesse vídeo, que é pai, presta atenção, que é algo que realmente é algo que eu faço aqui, ó, no meu dia a dia, quando eu atendo pessoas, quando eu atendo as atletas, realmente é o que eu faço. Seguinte, pai, a partir de agora, você não vai, presta atenção, você não vai mais dar o peixe para o seu filho. Vou te explicar. Seguinte, eu tenho uma colega aí, eu não vou falar o nome dela, e a sua filha nasceu aí com nasceu com algumas limitações, vamos dizer assim. E a mãe passou a vida inteira passando a mão na criança, chamando a criança de coitadinha, ou seja, fazendo tudo pela filha, fazendo tudo mesmo. E o que acontece? Quando a mãe faz tudo pela filha, quando o pai faz tudo pelo filho, o pai está realmente podando, o pai está cortando alguns aprendizados na vida do filho e não está fazendo ele aprender e se desenvolver por si próprio. O que eu quero dizer é o seguinte, se você faz tudo, pai, se você faz tudo, mãe, para o seu filho, presta atenção, chega mais. Você pode estar ferrando com a vida do seu filho. Isso realmente eu não entendo que é amor de verdade. Muito pelo contrário, você está super protegendo o seu filho. Então a partir de agora eu quero desafiar você a te ensinar a regra do peixe. Não dar mais o peixe. Então essa é a minha quinta dica. Eu, Thiago Linhares, coach esportivo, treinador mental de atletas que sou hoje, estou desafiando a você agora, a partir de agora, ensinar o seu filho a pescar. Por quê? Ensinar o seu filho a pescar no médio e longo prazo vai ser muito mais importante para você, para o seu filho, para a sociedade e para o mundo como um todo. Ensinar o seu filho vai dar a ele a chance de ele aprender a errar, aprender a acertar, e entender que ele tem autonomia. Essa é a palavra, autonomia, para resolver os problemas e não depender do pai quando o pai sempre existiu na vida dele. Então é o seguinte, não dê o peixe pronto, mastigado na boca do seu filho. Vai com ele na beira do rio e explique como é que funciona para lançar, para puxar o molinete, para sentir a fisgada. Porque ele ensina ele a puxar, ensina ele a limpar o peixe, ensina ele realmente a fritar o peixe ali, se for no rio, enfim. É só apenas uma história. Porque o dia que você, pai, o dia que você, mãe, morrer, o dia que eu morrer, os nossos filhos não sofram por não ter aprendido com a gente. Porque para seu filho não sofrer, porque o pai dele não ensinou nada para ele. Ensine seu filho para a vida, para o mundo, para as dificuldades. Pare de superproteger ele. Pare de ferrar literalmente a vida dele. Ensine o seu filho simplesmente a pescar. Mas olha só, Linhares, pescar demora muito. Eu sei, ensinar alguém a pescar, ensinar alguém realmente demora muito. Mas essa é a melhor estratégia, essa é a melhor forma que você pode dar e demonstrar por amor para o seu filho, ensinando a ele a pescar, literalmente assim. Então, é isso. Eu quero só, para a gente fechar aqui, quero recapitular com você as minhas 5 dicas que eu, Thiago, literalmente faço aqui dia a dia com as minhas filhas e com os meus atletas. Então, é o seguinte, seja você, pai, um ótimo conselheiro para o seu filho. 2, ensine o seu filho, estimule o seu filho a ler bons e ótimos livros.
3. Pai, mãe, incentive o seu filho a ouvir áudios e vídeos, podcasts e YouTubes que agreguem valor literalmente na vida dele. 4. Olha só. Pai, mãe, incentive seu filho a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de treinamento, cursos que agreguem valor na vida dele, literalmente. E 5, a minha quinta e última dica, não a mais importante, nem a menos, mas não dê o peixe para o seu filho. Ensine ele a pescar. Ensine a ele sobreviver. Ensine ele a não depender de você. Show de bola? Faz sentido? Gostou? Curtiu esse vídeo? Olha só. Passar isso para você realmente é algo que realmente eu gosto, que eu entendo que você aí precisa. Se você não está fazendo, se você já está fazendo isso, tudo bem, continua pai, continua mãe e potencialize isso cada vez mais. E a partir de agora você está cada vez mais consciente, ciente do que você precisa fazer para o seu filho diante dessas 5 dicas minhas. E se você ainda não faz isso, pratique isso. Pratique. Seja um bom conselheiro, leia bons livros, incentive ele a ouvir podcasts, incentive seu filho a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, de treinamento e ensine a seu filho a pescar. Pratique isso agora, coloque no papel, coloque como uma meta, coloque como objetivo de vida sua para ajudar o seu filho literalmente. E se você gostou então desse vídeo aqui, pai, mãe ou você que é atleta, eu queria convidar, desafiar você a escrever aqui embaixo, em algum lugar aqui, o que você literalmente aprendeu comigo. Quanto esse vídeo fez sentido para você. E ainda, faltou alguma coisa? Não faltou? Tem alguma dúvida? Escreve aqui para mim embaixo. Eu faço questão de ler todos os comentários que as pessoas, os pais, os técnicos, os treinadores escrevem para mim. E ainda, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte porque você me ajuda muito com o algoritmo para que ele possa realmente espalhar esse vídeo para outros pais, para outros atletas, realmente para que a gente possa fazer um esporte brasileiro cada vez mais e melhor desenvolvido. E literalmente, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve em algum lugar aqui embaixo, ó, tá bem fácil, ativa o sininho, porque isso realmente vai fazer com que você receba sempre em primeira mão todos os meus vídeos editados da melhor forma possível aí para você. E ainda, se você, pai, mãe, atleta, técnico, não me segue nas redes sociais, dá uma olhada lá no meu Facebook, dá uma olhada no meu Instagram, que eu posto conteúdos diários, faço stories, enfim, Thiago Linhares Coach, aonde você vai me encontrar com várias dicas, várias sacadas e vários realmente ensinamentos e com muita ciência por trás, muitas pesquisas, muitas evidências científicas para fazer diferença na sua vida, muito mais do que frasezinhas de motivação ou coisa parecida. Eu trago ciência para você no seu dia a dia, aí no seu esporte. Show de bola? Então é isso. Esse foi o vídeo aqui, as 5 dicas minhas para os pais de atletas para realmente fazer a diferença na vida dos seus filhos. Eu sou o Thiago Linhares, eu te vejo então no próximo vídeo. Valeu, um abraço!